Maravilha. Vamos lá, pessoal. Primeiro, pô, já temos aí quase 300 pessoas ao vivo. Eu tô muito animado para o papo de hoje aqui. Acho que a gente vai discutir um tema que é muito relevante em todo o nosso projeto de formação e desenvolvimento de assessores. Antes de entrar nesse tema, acho que todo mundo está aqui para ouvir vocês principalmente falarem sobre isso. É, mas eu queria, óbvio, pô, abrir um espaço para vocês se apresentarem e dizer que esse evento, assim como uma série de outros eventos e conteúdos que a gente tem produzido e distribuído, estão inseridos num contexto muito oportuno, em que eu acho que a profissão do assessor de investimentos nunca esteve tão aquecida, nunca teve um momento tão favorável, né? A gente, para quem não sabe, é uma atividade que data lá da década de 60 e até 2019 formaram-se 10 mil profissionais e hoje já são mais de 20 mil profissionais. Então, a profissão mais do que dobrou nos últimos 4 anos em tamanho. E a gente sabe que, pô, pelas referências lá fora, os Estados Unidos têm mais de 300 mil profissionais de assessoria de investimentos. E aqui no Brasil, a gente está na casa dos 20 mil ainda. Então, a gente tem muito espaço para crescer. Mais do que isso, pô, a gente tem visto até a legislação mudar, que normalmente corre um pouco atrás, as plataformas se desenvolvendo para caramba, para servir os assessores com sistemas, produtos, informações, suporte, né? E eu tenho certeza que Cláudio e Pedro, quando se aproximaram do ecossistema XP e decidiram fazer as suas próprias transições de carreira, olharam muito para isso e estão aí hoje surfando uma onda brutalmente positiva. E eu queria propor aqui, turma, Cláudio e Pedro, que pô, vocês tomassem um tempinho aí para se apresentar, para eu só conhecer vocês rapidamente, e que vocês me ajudassem aí a dar um pouco da visão de vocês sobre esse contexto e a oportunidade que a carreira do assessor de investimentos representa nesse momento. Vai lá, Pedrão. Boa noite a todos, é um prazer estar participando dessa live. Muito obrigado aí, Felipe, pela oportunidade de trocar ideia com essa turma e também agradecer por todos os aprendizados que eu tive com a XP, desde a XP Educação, que me ajudou a fazer todo o processo de habilitação para ser hoje o assessor de investimentos, até a jornada inteira da XP, né, o Hub XP, o suporte do nosso gerente. Então, a gente vive nessa jornada toda de crescimento e aprendizagem, tendo o suporte da XP. Para mim é uma honra poder fazer parte dessa live e compartilhar como tem sido essa experiência de crescimento ao lado de vocês. Dando um pouco de contexto e me apresentando, né, o meu nome é Pedro Neri, eu sou empresário já há muitos anos na área de contabilidade. A contabilidade é uma atividade que a gente ajuda outras empresas a cumprirem as suas conformidades, impostos, folhas de pagamento. E eu também atuo como influenciador digital para contadores. Então, os contadores me seguem, muitos deles, né, mais de 80 mil seguidores, e a gente ajuda esses contadores a serem consultores, a ajudarem as empresas a melhorar a sua gestão. E nós vimos uma oportunidade de criar um negócio de assessoria de investimentos em parceria com a XP, para que a gente possa ajudar as empresas em parceria com esses contadores. Agora era um negócio que a gente nunca tinha operado, eu particularmente nunca trabalhei dentro de uma sociedade dessa linha e pude aprender muito, tenho aprendido muito com o suporte todo da XP. Então, por isso que eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês por todo esse suporte e crescimento que vocês estão me proporcionando. E vai ser um prazer Obrigado. poder bater um papo nessa live. Obrigado você, Pedrão, como sócio da companhia, pô, é um prazer enorme ter você por perto e tenho que te dar os parabéns aí pelo projeto que você vem construindo. E não vai ser diferente aí com o Cláudio na Invest Smart, não. Vai lá, Cláudio. Então, pessoal, boa noite a todos, tá? Prazer, obrigado aí pelo convite. Eu sou da Investmart, da XP, né? Estou há 3 anos na função de assessor de investimento. Sou um ex-bancário, né? Tenho 37 anos no mercado financeiro. Comecei pequeno, comecei com office boy, área administrativa, área operacional, gerencial e, graças a Deus, eu estou tendo bastante êxito na função de assessor de investimentos, né? Fui 2 vezes top 100 da XP. Então, assim, essa é Top uma 100 é casa. relevante, tá, galera? São mais de 15 mil, não é? A top 100 tem 150, não. Top 100 é coisa boa. Foi 2022 e 2023.
Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Fica a dispor aí, vamos tocar essa live junto aí. Boa, boa. Pô, obrigado de novo aí pela participação de vocês, pessoal. E a turma já deve ter percebido. Bom, o tema da live entregou um pouquinho, né? Mas a turma já deve ter percebido por que que eu chamei vocês, né? A gente é muito comum a gente receber nesse processo de formação de assessores, de atração de profissionais de outros segmentos, que na prática a atividade do assessor de investimentos ela tem uma barreira de entrada muito baixa, né? Se você estudar direitinho, pô, se aplicar com um plano de estudo estruturado, você passa na certificação e você pode atender cliente vinculado a uma plataforma. Mas ter sucesso é muito difícil, né? Assim, a profissão em si tem a gente chama de seleção natural, né? Tem uma dinâmica de seleção natural muito forte, é muito afunilada. As pessoas que dão certo de verdade têm que ter resiliência, disciplina, focar no longo prazo, encarar uma. Bom, mas uma pergunta que sempre surge é que vantagem a gente pode tirar das nossas experiências anteriores, né? No nosso background profissional e etc. E a gente está aqui hoje para falar de relacionamento, pessoal. Basicamente, porque, como vocês perceberam, o Cláudio veio de banco, então teve na história dele, eu vou pedir para ele contar um pouquinho, experiência de construir relacionamentos com empresas, com pessoas físicas, e o Pedro, pô, teve uma história sensacional, como ele disse, com uma empresa voltada para a contabilidade, criou relacionamento com, não vou saber, tá, Pedro, centenas, milhares de empresas, talvez, é, e, e são cases que são sintomáticos, são caricatos no que tange o aproveitamento e a exploração do relacionamento adquirido na experiência anterior. E é natural porque, enfim, como eu disse, né, todas as pessoas perguntam, e acho que a primeira reflexão que eu queria fazer é que explorar o relacionamento que você teve no seu emprego antigo, na sua experiência anterior, não é diferente de explorar o relacionamento pessoal que você constrói ao longo da vida, tá? Existem dimensões das relações que você cria que são idênticas na parte profissional e na parte pessoal, e eu acho que vai ser muito bacana. Primeiro, começar ouvindo vocês, pessoal. Aí eu queria provocar aqui que vocês, talvez vocês tentassem dar um pouco mais de detalhe, de cor, de didática sobre como foi essa experiência anterior de vocês, muito focado no relacionamento, né? Como é que era o processo de prospecção de clientes, como é que era o processo de captação de clientes, de construção de relacionamento, de retenção de clientes nos negócios de vocês. Começa para a gente, Cláudio? Sim, então, a vida profissional de gerente de banco tem suas metas, né? Suas, seus objetivos que o banco impõe, não, dá o direcionamento para a gente, né? Então, inicialmente, eu comecei como júnior, né, em 2001, com uma carteira de cliente júnior. Então, tinha tomador, devedor, tinha pessoa jurídica, pessoa física, mas pouco investimento. Eu sempre gostei muito de investimento. Então, daquilo ali, você vai fazendo uma peneira, né, para você ir identificando quais são os mais investimentos, porque o meu viés sempre foi de investimento. Depois, logo passei para pleno, depois sênior, né? E trabalhei pela última vez no Banco Safra, saí em 2021. Mas ao longo desse período todo eu fui tendo um relacionamento com o cliente, a proximidade, né? Querendo conhecer quando a pessoa já era mais idosa, conhecer a família, os filhos, né? Para que continuasse o relacionamento e não perdesse o dinheiro, né? Também, né? Porque como a gente trabalha com investimento, o dinheiro foi feito para girar, né? Só que em banco, se você perde, você não bate sua meta. Se você bate sua meta, você não ganha seu bônus. Então, Mas, ô Cláudio, tem um aspecto da relação com o cliente do banco, cara, que eu acho que é importante que as pessoas entendam, tá? Porque é uma das dimensões que a gente vai explorar aqui, que certamente é uma das mais relevantes. Que no banco, e você soube virar essa chave muito bem, é muito comum o cliente ter mais relacionamento com a marca com o do que banco, com o profissional, né? Porque você troca de carteira muito rápido, tem muito cliente na base. O cliente muitas vezes está ali por causa do banco, e aí mais para frente você vai contar como que você conseguiu ter o sucesso que você teve, apesar dessa dificuldade. Porque eu queria já começar a quebrar na cabeça das pessoas, e acho que é um dos propósitos aqui desse início do papo, é quebrar
essa percepção errada de que pô, o cara que vem do banco tem uma vantagem competitiva enorme, porque não é Nada, tem assim. nada. Eu fiquei longe da minha carteira por um ano que eu virei gestor, né? Quando eu fui desligado, eu era gestor. E eu saí de uma agência para outra, e saí da Zona Sul para o centro da cidade. Quem não conhece o Rio, é próximo, mas vamos botar aí, tem uns 30 quilômetros, menos, uns Não, 15 e é uma quilômetros. densidade populacional enorme, assim. Você É, conversa com pessoas totalmente diferentes de um e eu lugar e no saí de outro. grandes bancos, né, cara, que era o Bradesco, né? Que a pessoa, quando abre uma conta no Bradesco, ela acha que aquele banco é o máximo até o fim dele. E o Safra, que é um banco de investimentos também forte, né? É um banco que trabalha muito com investimento. E depois a gente vai falar um pouco aí como é que eu construí esse relacionamento com os clientes que eram grudados à marca. Você falou uma coisa muito É, é. importante. Não, e tem um negócio legal na sua história, Cláudio, que eu peguei quando a gente conversou antes da nossa live, que assim, que você, ao longo do tempo também, você começou como júnior, né? Vou colocar assim, e aí você foi evoluindo na carreira, né? Na sua progressão Isso. de carreira, e foi construindo relações cada vez de maior valor agregado. E certamente, em algum momento, essa é uma percepção importante de se construir, que quanto maior o valor agregado, ou seja, assim, e você não precisa vender um produto sofisticado para agregar muito valor. Se você vende bem um produto simples, você agrega valor à vida da pessoa, né? E certamente esse é um dos principais desafios, né? Você tentar perceber ao longo do tempo como criar relações de alto valor agregado para conseguir capitalizar em cima disso. E eu estou fazendo só um paralelo com a sua história, tá? Se você quiser contar um Isso. pouquinho de como você começou lá como júnior, atendendo clientes pequenos, mais endividados, depois foi evoluindo. Eu saí da carteira corporate do BCN, né? É um banco que foi comprado pelo Bradesco na ocasião. E eu queria, porque queria ser gerente, eu queria sair da área administrativa. Então eu fui ser gerente júnior no BCN na Zona Sul. E aí, conforme eu falei, né, tinha pessoa física, jurídica, devedor, e aí eu fui galgando cada vez mais, batendo as métricas, né, a meta que o banco dá, e eu fui subindo, eu fui a gerente pleno, né, que é o intermediário entre os mais investimentos do que tomador. Depois eu fui a gerente sênior, né, fui subgerente de uma agência do Bradesco Prime em 2004, quando inaugurou, porque ou você virava Bradesco Prime ou você ficava no varejão, né? Vamos falar assim. E como eu já estava no segmento sênior, eu falei, cara, eu vou mudar para o Bradesco Prime. E me jogaram para outra agência. Eu não Legal. pude levar meus clientes daqui, então eu fui para outra agência. É isso. Essa é a Então realidade. lá eu voltei de novo a constituir todo aquele relacionamento. E como é que você constitui esse relacionamento com o cliente? É o Guarda a retorno, né? resposta. Guarda a resposta. Essa é a resposta no final. Então tá. Vou puxar o gancho pro Pedrão aqui. Pedrão, cara, por outro lado, como ele falou, né? Assim, o relacionamento dele sempre foi com empresas, com PJs, né? Lidando com a área financeira de empresas para garantir que as coisas estão em dia, né, Pedrão? Conta um pouquinho dessa experiência de construção de relacionamento, como é que eventualmente isso está ou não conectado com a pessoa física da empresa, enfim. Conta pra gente aí como é que foi essa história. Maravilha. Eu gostei muito da tua analogia que você trouxe aí, Felipe, comparando a relação, às vezes, do profissional, do gerente bancário e da marca da instituição, né? Por vezes o cliente tem um relacionamento mais forte com a marca do que com a pessoa Sem dúvida. física. Já na área de contabilidade é exatamente o contrário. As empresas de contabilidade, elas são CNPJ, elas têm uma marca própria, mas a maioria dos clientes lembra do seu contador, da sua contadora. É uma É relação muito verdade. mais personalíssima e é uma relação de confiança, né? Até porque as pessoas, na sua relação com os seus contadores, é uma relação que as pessoas abrem o seu patrimônio, abrem sua renda, abrem suas dívidas, suas relações familiares. Então, os profissionais da área contábil, financeira, eles já têm um relacionamento próximo com as pessoas, só que, por vezes, eles não sabem como ajudar essas pessoas de maneira mais profunda e como capitalizar em cima dessa relação. Às vezes, fica uma relação em que você tem lá um tato com a pessoa, um trato, mas você não ganha dinheiro nessa história e nem ajuda a pessoa a ganhar dinheiro. Então, a oportunidade da assessoria de investimentos ela é muito poderosa porque você consegue verdadeiramente ajudar a pessoa a proteger o patrimônio dela, a multiplicar o patrimônio dela e você também ser remunerado por essa sua contribuição. Então, na contabilidade é uma relação um pouco diferente do que na relação bancária,
Por outro lado, existem muitos desafios. Eu vi um comentário aqui de alguém que estava ao vivo falando: Poxa, eu tenho dificuldade no comercial, como eu faço para poder atender, para poder prospectar? As pessoas que vêm dessa área contábil, geralmente, elas têm muita dificuldade nesse relacionamento de vendas, né? E o que eu aprendi ao longo da vida é que se a gente não sabe como fazer algo, o melhor que a gente tem a fazer é seguir uma receita de bolo. Se eu não sei cozinhar, mas eu tenho uma receita de bolo com os ingredientes, eu vou lá, coloco os ingredientes na ordem e sai um bolo no final. O bolo sai terrível, mas sai um bolo. E à medida que eu faço o segundo bolo, o terceiro bolo, eu vou ficando mais eficiente, eu vou ficando mais confiante e o bolo vai ficando cada vez melhor. Ou, Então, fazer treinamentos como o da XP Educação lá no Hub vão te empoderar para você ter segurança para fazer esse relacionamento comercial. ou, Pedrão, se você for um cara bom de ingredientes, você faz parceria com um bom cozinheiro, leva o ingrediente e o cara cozinha para você, né? Um pouquinho do que você vai falar aí mais para frente. Mas é isso, assim, cara. Acho muito legal o que o Pedro fala, porque, só para vocês saberem, tá, pessoal? Hoje de manhã eu gravei um videocast com duas mulheres, pô, excepcionais da área de gestão do relacionamento com os escritórios da Rede XP. Uma muito focada em expansão, ou seja, atração e contratação de novos assessores, e outra focada na gestão do desenvolvimento das operações da rede, né? Da rede de parceiros da XP. E a gente desbravou todos esses elementos que o Pedrão aqui, porra, muito obrigado, Pedro, por você destacar isso, mas assim, esses pontos que o Pedro tem falado de, porra, treinamento da Universidade de XP, do Academy, o Hub, o CRM, tudo isso faz parte de uma mega infraestrutura que a XP aporta para dar suporte e acelerar o crescimento dos assessores, né? Mas na história do Pedro tem um aspecto e aí, Pedro, assim, já que a gente está falando aqui primeiro dos desafios, né? Assim, apesar de efetivamente saber explorar o seu relacionamento, seja pessoal ou profissional, isso de fato é uma alavanca muito relevante para o crescimento de assessores de investimentos. Isso não é um mar de rosas, né? Como a gente está falando. E no caso de vocês especificamente, que tentaram surfar dessa relação do contador com as empresas, tem, primeiro, pô, o contador, como você disse, normalmente é um cara mais introspectivo, não é um cara com uma vocação, uma desenvoltura comercial muito relevante, né? Em segundo lugar, pô, muitas vezes, se você quiser, por exemplo, você consegue trazer a empresa como cliente, mas dentro da empresa tem uma série de funcionários. Como é que você acessa as pessoas físicas, né? Às vezes você está falando com uma pessoa do financeiro, não tem acesso aos diretores e tal. Eu tenho certeza que isso faz parte do desafio do crescimento de vocês, né? Então, pô, se você quiser contar um pouquinho de como era essa construção de relacionamento, de captação, retenção, relacionamento com as PJs que depois, né, assim, e descrever um pouquinho desse desafio de como trazer as PFs depois. Maravilha. Contando sobre essa jornada, né, desde o momento da gente se conectar com esse cliente até o momento dele eventualmente contratar os produtos da nossa parceria com a XP, como eu falei, é um vínculo de confiança. E esse vínculo de confiança, ele precisa ser nutrido através de um relacionamento. Eu aprendi que para a gente ser interessante para alguém, a gente tem que ser interessado por essa pessoa. Então, a gente precisa se interessar pela vida dela, pelos desafios que ela tem pela frente, pelos sonhos que ela tem, pelos obstáculos que ela quer superar, e nunca interesseiro. Se você tem uma postura interesseira, as pessoas tendem a se afastar de você. Então, você, para ser interessante, tem que ser interessado. E para isso, se relacionar com o cliente, perguntar, entrar em contato, desde contato presencial, quando é possível, né? Tomar um cafezinho, marcar uma visita, mas principalmente o contato virtual. Hoje em dia, a gente consegue manter o relacionamento próximo por WhatsApp, por outras ferramentas que te dão essa sensação de presença, mesmo que não seja uma presença física. Então, uma vez construído esse relacionamento, o cliente ele vai abrindo os seus desafios, ele vai abrindo as suas necessidades. E com base nas dores do cliente, a gente apresenta as soluções da XP. E veja que é um fluxo, o contrário do que muita gente faz. A gente não fica procurando cliente para os produtos, a gente fica procurando os problemas que os produtos resolvem, percebe? Então, se tem um cliente precisando, por exemplo, fazer uma proteção cambial, a gente vai buscar produtos que vão fazer esse tipo Perfeito? de atividade. Se Perfeito. tem algum cliente que precisa fazer o dinheiro dele se proteger contra a inflação, é um outro tipo de produto. Então, a gente primeiro identifica a dor Legal, do cliente para depois apresentar a solução para essa dor. Isso tende a legal. fazer a conversão ser muito maior e a venda ser muito mais íntegra, porque na real não somos nós que estamos vendendo, é ele que está comprando a solução do problema que ele está relatando para a gente.
Então, isso Boa, vem de um relacionamento, não é um relacionamento instantâneo, não é um fast food que eu estou lá com fome, eu paro o meu carro no drive-thru e levo um hambúrguer, não é assim. Um relacionamento ele é construído com contato, esse tato periódico, e que no caso dos contadores, né, que são nossos parceiros, eles acabam sendo um caminho para a gente ter esse relacionamento com as empresas, para que a gente possa ajudar essas empresas, principalmente com os produtos de PJ2, né? Crédito, câmbio, seguros, são o perfeito, principal drive de perfeito. crescimento do nosso escritório. Então, Ma- ma- basicamente é ma- isso, Felipe. É esse relacionamento claro, ser claro. interessante, ser interessado e não interesseiro. Cláudio, aqui para a gente talvez fechar já essa parte dos desafios e começar a encaminhar um pouco das soluções, né, dos caminhos que vocês encontraram e tal, e eu acho que tem aprendizados muito interessantes da história da transição do Cláudio, que veio de banco, e da história de como o Pedro tem se alavancado em cima desse business que ele tinha criado antes para crescer. Mas, Cláudio, você deve ter percebido aí no chat, tem uma galera, né, que vem de banco, que pergunta como é, etc. Cara, e certamente você tem contato aí não só dentro da Bank Rio, como com vários seus ex-colegas de profissão. Quais são os maiores medos, as dificuldades, as, enfim, as dores que a pessoa que vem do banco convive com, né, ao lidar com esse sonho de se tornar independente, se tornar um empreendedor, ter seu próprio negócio, cuidar da sua carteira de clientes, atender da forma certa, né? Porque eu tenho certeza que, ainda mais no mundo de hoje, ultra conectado, se tem algum bancário que ainda não pensou nisso, sei lá, não deve ter celular ele ainda, né? Deve estar na idade da pedra. Então, conta para a gente um pouquinho, cara, qual é a sua análise sobre como os bancários de maneira geral, tá? Profissionais do setor, como eles enxergam essa oportunidade, principalmente sob o aspecto das dores, dos desafios, dos problemas? É. Assim, eu fui de banco, muitos escritórios, o próprio CEO do escritório da Investmart me chamava para trabalhar lá com ele, já sabia do potencial que eu tinha, e eu nunca fui com esse medo, entendeu? Então, por quê? É o certo pelo duvidoso, né? Só que se eu soubesse que era tão bom, já tinha ainda 5 anos atrás, entendeu? Porque é uma virada de chave muito boa, porque não é que nem os bancários pensam, que você vai ser assessor, que você vai estar na praia, que você vai ter uma vida. é, Claro, você tem as suas, né, as suas liberdades, não é aquela de passar ponto, aquelas coisas todas, mas se você não tiver uma disciplina, né, você não acaba não tendo o sucesso. Então, assim, o medo do bancário a trocar é pelo certo, pelo duvidoso. E, assim, eu acho que a pessoa tem um relacionamento, um potencial, é que nem eu te falei. Eu criei esse relacionamento durante esse tempo todo, de 20 anos criando um relacionamento. Mesmo assim, eu tinha medo de sair de banco. E quando eu saí do banco, eu falei para minha esposa, falei assim, olha só, agora eu quero ser assessor. Entendeu? Então, eu fui para ser assessor e falei para ela, como eu estava longe da minha carteira um tempo, né? Eu falei, nem que eu tenha que ir de porta em porta, bater, fazer headhunter para trazer novos clientes, fazer novos relacionamentos, mostrar o profissionalismo que eu gosto de fazer. Mas graças a Deus eu consegui ao longo desses anos aí chegar ao top 100 aí, então já diz que é uma carreira de sucesso, né? Então, Então, hoje eu estou dentro da minha filial, né, que eu tenho uma filial da Investmart. legal, Inclusive a primeira semana, hoje é a primeira semana que eu estou aqui dentro, né, fica aqui no Rio de Janeiro. Não sei se todos conhecem a Zona Norte, próximo ao Meia. Inclusive, eu estou contratando. Se tiver pessoa que queira entrar aqui no meu escritório, sou o professor. é seu sobrenome, né, Cláudio? É Cláudio, meu estou sobrenome. contratando de Martins. Boa. Boa. E Pedrão, dá uma visão para a gente, cara. Você falou um pouco dessa parte comercial, mas assim, na pele de um contador. E eu vou finalizar aqui esse bloco das dificuldades, tentando trazer uma visão mais ampla, tá? Assim, vamos falar aí do pessoal que vem de banco, agora vamos falar do contador. E depois a gente vai resumir no final os desafios de transição para a profissão, seja para o cara que vem na indústria farmacêutica, alguém que saiu da faculdade agora,
Acho que a gente tem um público bem diverso, aliás, já estamos com mais de 500 pessoas aqui, tá, assistindo a gente. Muito legal. Mas dá uma visão aí para a gente, Pedrão, na pele do contador, cara, quais são os maiores medos, os desafios? Para um contador que quer fazer essa transição de carreira e passar a atender como um assessor de investimentos, ele precisa ter esse desafio de desenvolver as habilidades comerciais, né, de relacionamento, que por vezes ele não desenvolveu ao longo da jornada. Muitas vezes a profissão contábil atrai pessoas com um perfil um pouco mais introspectivo, às vezes pessoas mais analíticas, por vezes pessoas até um pouco tímidas, sabe, que ficam meio mais concentrada em números, e isso pode ser um obstáculo para muitos contadores. Então, desenvolver essa musculatura da comunicação, do relacionamento, do networking, é um desafio importante que os profissionais que são da área contábil e vão para a área da assessoria precisam desenvolver, né? E algumas dessas, inclusive, crenças limitantes, né? Como, poxa, eu não posso vender. São coisas que a gente precisa fazer essa limpeza cerebral aí para que os contadores possam ter mais sucesso nessa carreira, caso eles queiram migrar, né? Transacionar de carreira para Exato. esse desafio. Boa. Porque tem um outro ângulo que certamente você vai explorar aí ao longo do papo, em que existe um gap técnico também para superar, que é de conhecimento sobre produtos, sobre investimentos, matemática financeira, né? Que eu acho que, assim como no caso do pessoal que vem de banco, que muitas vezes tem uma visão limitada das oportunidades e possibilidades de atender o cliente numa plataforma aberta, também é relevante. E aí eu puxo o gancho, né, galera, assim, porque até hoje, bom, agora começaram a surgir, mas assim, não existe uma graduação, consolidada, madura, de assessoria de investimentos, né? As pessoas naturalmente vêm de outros segmentos, com experiências totalmente diferentes. Existe uma veia central que acho que percorre todos os perfis que dão certo na profissão, que é o gosto pelo assunto de investimentos, né? Muita gente que já investe por conta própria, já cuida do seu dinheiro, já dá uns pitacos na mesa do bar, né? Pô, compra isso, vende aquilo com os amigos e tal, e só conta mentira, né? Porque ninguém perde dinheiro, todo mundo ganha dinheiro. É. Mas acaba indo por esse caminho, né? Assim, na verdade, a profissão do assessor de investimentos era cheia de assessores de investimentos que eram outras coisas antes. E tá tudo certo, porque isso faz parte do viés empreendedor da profissão, né? E aí eu puxo o gancho para a gente vamos começar a falar de coisa boa. Eu sou a gente bateu um papo bacana antes daqui da nossa live, eu pude conhecer a história de vocês. E eu queria, talvez agora aí o pessoal com mais clareza de qual é o contexto da profissão, entendendo que esse desafio de transição ele é comum a todos, né? Eu acho que saber explorar o seu ativo de relacionamento vale tanto para você que foi bancário, tanto para você que foi contador, quanto para você que não foi nem bancário nem contador, foi, sei lá, geólogo. Mas, cara, você atendeu pessoas de empresas para fazer projetos de consultoria, você vai ter que saber explorar o seu relacionamento, seja dos donos de mercadinhos da sua cidade, ou seja, do banco mesmo, se você teve sua carteira de cliente. Acho que esse desafio é comum a todos. Então, eu queria começar a ouvir vocês, pessoal, sobre quais foram os caminhos que vocês encontraram. A Cláudio falou aí já de contratação, que certamente é um desafio importante para você agora, Cláudio, nesse papel que você assume, mas você passou por essa transição com muito mérito, né, pelo sucesso que você teve. Queria tentar tirar de vocês um pouquinho agora quais são os caminhos, os atalhos, os segredos. Vocês já deram umas pitadas nesse assunto, mas eu queria explorar isso mais a fundo aqui e bater esse papo com vocês. Então, eu acho que, assim, qualquer profissão, que nem você falou, né? Eu acho que tudo tem relacionamento com pessoas, né? Seja pessoa jurídica, assim como o Pedro teve muito contato, tem muito contato com pessoa jurídica. Atrás de uma pessoa jurídica tem duas físicas ou mais, né? Então, você ter o contato, falar que você é um assessor de investimento, começar a falar de investimento com aquela pessoa, poder de poupança, né? Eu estou com um assessor júnior aqui, o rapaz é da área de construção civil. Então, assim, tem nada a ver com investimento. Exato. E a gente está num shopping. Então, eu falei para ele, cara, vamos para a rua, vou te ensinar como é que prospecta. Vamos lá, vou contigo. Saímos entrando de loja em loja e falando com o atendente, com o gerente, com o dono da loja. Falando assim, ó, cara, você poupa. Todo brasileiro tem que ter, se você ganhar 3 mil, 5 mil,
E aí você começa a constituir esse relacionamento, entendeu? Foi o que eu te falei que se eu não tivesse a carteira, se eu não tivesse meu histórico, era o que eu faria. Eu iria para o Mas, Ceasa, sei lá, eu ia dar meu jeito ma- de. ma- mas, o Cláudio, se você me permite, cara, assim, no seu estilo de prospecção, tem dois elementos que são, cara, cruciais, assim, uma marca sua, tá? Um deles é a desinibição. As pessoas naturalmente não têm capacidade de fazer isso que você acabou de descrever. Entrar numa loja sem conhecer ninguém e sair puxando assunto sobre isso. E aí eu trago um aprendizado que a gente tem de formar centenas de assessores na rede, ajudar no desenvolvimento, é que as pessoas acabam levando isso para o pessoal, como se assim, pô, o cara não quis falar comigo, então eu sou ruim. E não é isso. Cada um está no seu processo de decisão sobre investimento. Se você chegou no momento errado, e está tudo certo, pula para o próximo. Então, essa desinibição que você tem é algo que as pessoas, ao longo do tempo, vão pegando, né? Porque naturalmente não é confortável para alguém chegar para outra pessoa que nunca viu na vida e fazer isso. E o outro ponto, cara, bom, eu vou deixar você falar mais sobre isso, É. mas tem a ver com Isso. consistência, né? Não, que é isso que eu ia falar, da intensidade quando você tem, assim, e foi o que eu falei para ele, cara, eu falei assim, eu dei o primeiro passo, te ensinei como é que faz para Te você ir. tirei da inércia, Agora você bate o shopping todo e depois a gente conversa para ver quais foram os resultados, né? E é assim, isso. na minha profissão, eu sempre tive intensidade, né? Eu trabalho com vendas, antes de banco, quando eu comecei 14 anos, antes disso, quer dizer, no meio da transição, quando eu era operacional, administrativo, eu tinha vendedoras de cosméticos, então eu não tenho timidez em falar com pessoas que eu não conheço, oferecer um produto. Eu não tenho, eu não fico inibido com isso, porque o não eu já tenho. A minha sigla é assim, o não eu já tenho, eu vou atrás do sim, Ô entendeu? Pedro, por isso que ele tem essa pele sedosa, tá vendo? E assim, cara, eu vou te falar, Olha a pele do cara. Pô, tá louco. a intensidade é tudo, tá, na vida. Então, assim, todo dia você tem que fazer a mesma coisa. Meu relógio desperta 11 horas da manhã. Prospecção, 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 prospecção. Então, todo dia tem que fazer um pouco, porque o dia a dia te consome e É você acaba não isso. prospectando, porque o dinheiro sai, mas o dinheiro tem que entrar. E outra coisa que eu sempre falo para os clientes, eu peço sempre a poupança dele mensal. Cara, você tem que me mandar um dinheiro por mês, 5 mil, 3 mil, 5, 10 mil, 25 mil. Se todos os meus clientes me mandar 25 mil, eu já começo na minha quinzena com 1,5 milhão. Então eu quero correr atrás do meu outro 1,5 milhão, entendeu? Mas para isso, você tem que estar pedindo e tem que estar todo mês, todo dia, ligando para cliente, pedindo indicação. Quando vem um, é que nem aqueles caras da Prudente, já recebeu alguma ligação assim dos vendedores da Claro. Prudente? Pô, o cara de cara, não, o teu primo me deu o teu contato? Aí, não, eu trabalho em banco, eu já tenho seguro. Pô, então pode me dar 3 telefones para eu ligar, para oferecer? É assim, cara, eu acho que a timidez não pode prevalecer no nosso ramo, não. Mas o Claudio, jogando a bola pro Pedro aqui agora, tá? Você ir para cima envolve um outro nível de insegurança, que é o teu background técnico, né? Você dominar o que você vai oferecer, os produtos, a Sim. prateleira, etc. Como é que o pessoal lida com isso, Pedro, na tua experiência aí? Que eu tenho certeza que, pô, o Claudio vai ter a visão dele, a gente vai complementando aí. Esse background técnico é um dos grandes desafios, não só da profissão de assessor, mas de qualquer outra profissão, né? Você Exato. precisa se preparar para poder atender bem o cliente, para atender ele com segurança. Nos dias de hoje, em que a informação está ao alcance dos nossos dedos, uma afirmação que você faz, a pessoa consegue verificar no Google imediatamente depois, ele consegue ter outras análises, né? A informação ela foi democratizada, e então você precisa ter esse preparo prévio para que você consiga fazer bem esse trabalho. Agora, alguns pontos que na minha cabeça vem é o seguinte: ninguém sabe tudo. Definitivamente, você não tem como ter todo o conhecimento, muito menos de antever o futuro, né? Desde coisas mais previsíveis até coisas imprevisíveis como o câmbio, você não tem como dizer para o teu cliente qual é o futuro. O que o Exato. teu cliente espera, na real, não é alguém que acerte tudo, mas é que é alguém que tenha segurança, que dê a segurança para ele tomar as melhores decisões no contexto dele. Então, o teu trabalho, em alguma medida, é parecido com o de um médico. Você vai diagnosticar qual é o perfil do cliente, seja desde o perfil padrão, né, de risco, né, se ele é moderado, se ele enfim, qual é o perfil de risco dele, seja o perfil mesmo de vida, né, em que momento ele está, quais são os objetivos que ele tem, e aí você apresentar para ele, pesquisar e apresentar para ele as soluções. Nem tudo precisa ser de pronto. Você tem a possibilidade
de pesquisar e mais, de ter suporte, né? Pegando agora a nossa experiência, o nosso escritório, né? Como a gente tem uma operação muito nova e a gente não tinha trabalhado exatamente nessa função, a gente conta muito com o suporte das mesas da XP, né? Com o suporte de vocês de Perfeito. dar direcionamento, carteira recomendada e todo Até o participar de portfólio de reunião com o informações cliente, que se vocês quiser. trazem, que dão para a gente uma segurança que, olhando de outro lado, imagina se nós estivéssemos trabalhando de maneira sozinha, né? Sem a XP do lado ou outra instituição do lado. Eu não sei se a gente teria esse mesmo suporte que a gente tem, por exemplo, da XP. Então, eu acredito que a lacuna técnica ela é real. O empreendedor que decide entrar nessa área tem que ter clareza que ele precisa se preparar, mas se você está bem acompanhado, é menos difícil. Essa é a minha visão. Legal. E quer complementar aí, Cláudio, nessa visão técnica aí? Porque, pô, o cara que vem de banco às vezes já tem um background mais específico, né? Mas como é que é a sua visão sobre isso, assim? Porque certamente o universo de uma plataforma como a XP é muito mais amplo Pô, e... Fala aí. a gente pensa, assim, eu que vim de banco, a gente era muito limitado, né? Com a vinda da XP, deu uma amplitude muito grande, a próprios bancos começaram a distribuir fundos de terceiro. Quando eu cheguei aqui na XP, eu fiquei meio que perdido. São 480 e poucos fundos, mas mais não sei quantos CDBs negociando na plataforma XP. E, assim, eu vi um suporte imenso, né, da questão de direcionamento, né, quais os produtos que a gente pode estar ofertando dentro do perfil de cada cliente. E a própria Investmart também te dá esse apoio também, né, o escritório. Então, assim, para mim é fundamental essa questão da XP com esse suporte, né, que a gente tem aqui como assessor de investimentos, né? Vindo de banco, então, você fica meio que... Qualquer banco, quando você troca de banco, eu troquei de banco algumas vezes, é um pouco diferente, só que mas logo você pega o gancho, né, do negócio. E a XP ela é muito grande, né? É muita informação, muitos produtos, né? Mas você tendo um direcionamento, tendo um apoio, né, da parte de quem está, né, mais tempo, que é que todo mundo, a gente meio que conversa, não dá para ser autônomo sozinho, né? Que nem você falou, tem que se afiliar a um escritório. E assim, todos esses escritórios estão preparados. E o caminho que a própria XP nos dá, né, no dia a dia, com informações, né, lançamento de produtos, ofertas, que é bom para o cliente, né? Que nem o Pedro falou, ó, tem cliente que demanda a parte de inflação, então tem muitas ofertas de CRA, CRI no sistema. E isso é gratificante e é bom, coisas que eu não tinha em banco, tá? Eu não operava E, crédito privado em banco. e o Cláudio, cara, a Investmart está contratando base de 100 pessoas por mês. É, eu conheço bem a estrutura e vocês têm um mérito muito grande de uma estrutura de apoio e onboarding, que é o que eu queria puxar aqui de você, muito madura, né? Isso é relevante para o cara que está começando. Vocês devem ter visto aí no chat, o pessoal tá questionando como é nesse início de carreira. Quais são as alavancas que a pessoa tem de apoio do escritório, seja pô, um onboarding bem estruturado, mentoria com sócios mais sêniores, e, obviamente, a parte de remuneração, como é que isso evolui ao longo do tempo, para o pessoal entender, pô, assim, onde eles estão pisando nesses primeiros momentos aí da carreira. É, assim, a gente tem, como que nem você falou, né, o onboard é muito bom, a gente passa por todas as áreas, né, do escritório, desde da parte de prospecção, ensinar a prospectar, né, montar carteira, toda a parte de apoio, né, o escritório tem todo esse amparo, né, esse cuidado com o assessor, né, para que também ele não venha somente entrou, teve a frustração e saiu. Não pode. A gente quer aproveitar ao máximo o profissional, ensinar desde o A até o Z, né, as melhores formas de aprendizado da profissão. E lá a, o onboard é muito. É tipo de vocês da XP, né, que a gente faz no início, quando a gente passa na prova. A gente tem que fazer o onboard com vocês. Eu falo assim que a Investmart ela copia a XP nessa parte, né? A gente pega na mão mesmo, a gente está ali junto do profissional. A gente tem as boas práticas, né? Tipo, eu como top
top 100 da XP, vou em algumas filiais também para falar como é que foi o case de sucesso. Então, a gente troca muitas boas práticas, né? Isso é importante para o assessor que está começando, porque que nem, eu vim de banco. Pô, eu vim de banco, mas tem case de sucesso de pessoas lá que nunca foram de banco. Eu vejo os garotos que têm entrado também novo de prospecção, eu vejo garoto ligando todo dia, todo dia, todo dia. E É assim, com isso. certeza o sucesso dele vai ser rápido, entendeu? Então é intensidade, cara, é intensidade todo dia. Foi numa festa, tem que falar com a pessoa que você trabalha com investimento. Agora sim, tem aquela coisa que a profissão vai te ensinando ao longo do tempo também, e o escritório também tem essa parte na parte de abordagem, né? Que é fazer aquela pergunta, né? Onde você trabalha? Geralmente a pessoa te pergunta o inverso, né? Onde você trabalha? Aí você introduz o assunto de investimento. Então, tem algumas sacadas, nosso ciclo de amizade. Todo mundo tem que saber que você trabalha com investimento. Por isso que eu ando com essa camisa assim, ó. É na praia, em qualquer lugar tá essa camisa aqui, ó. Mas sabe um ponto que o pessoal está perguntando aqui? Como que, assim, né, a remuneração do assessor, ela Cara, salvo por algumas exceções de acordos específicos, ela é 100% variável. E acho que era legal vocês poderem dar para a turma uma visão de como encontrar gatilhos de geração de receita de curto prazo, com produtos específicos, com ações específicas. quer falar, Pedro? Partilhando aqui como é que funciona nosso ritmo, de fato, é como uma loja, né? Uma loja, ela sabe, quando vira o mês, ela sabe as despesas que ela vai ter de gastos fixos, né? Aluguel, funcionários, mas ela não sabe quanto ela vai vender exatamente. Por isso que é importante fazer aí, como o Claudio bem colocou, prospecção. Não pode prospectar quando sobra tempo, porque nunca sobra tempo. Tem que programar na agenda, como o Claudio colocou, né? Coloca um alarme no celular e chegou a hora, para o que está fazendo e faz o que é prioridade, que é prospectar clientes, seja cliente na base, na rede de relacionamento atual, nos clientes atuais, nos amigos dos amigos, seja em outros canais, em rede de networking. O contador cresce muito assim, né? Participando de eventos, participando de palestras, no CDL, nas associações, fazendo esse networking. É o caminho para você aumentar teu alcance, tua visibilidade, fazer as pessoas te verem mais, confiarem mais em você e depois elas aplicarem seus recursos junto com você, né? Ou contratarem produtos e serviços financeiros. Então, esse trabalho é um trabalho diário. A gente tem lá uma liderança que toca, né, o ritmo, né, bate o bumbo, e nós temos um time de assessores que diariamente reporta para essa liderança, usando o CRM, inclusive, que a gente utiliza, para metrificar esse relacionamento, quantos contatos foram feitos, quantas prospecções. Então, é um trabalho diário de monitoramento, de alinhamento, de controle e de treinamento, né? É sempre afiando o machado a cada É isso aí. oportunidade de evento, É, e, é que a gente faz. e o pessoal está perguntando aí se o escritório gera lead, tá, para os assessores. Aí depois vocês falam em cima disso. Mas só para o pessoal ter um pouco mais de contato com esse lance de geração de receita de curto prazo, tem alguns produtos, pessoal, que pagam a comissão do assessor parcelado, né? Simplificando aqui, pagam a remuneração do assessor ao longo dos meses, como fundo de investimento, por exemplo. Já outros produtos pagam como a gente chama na cabeça, que é no momento em que o cliente aplica, tá? E naturalmente os clientes todos precisam de uma solução diversificada de produtos. Como acho que foi o Pedro estava falando no início, de como encontrar a melhor solução para a dor do cliente, etc. As soluções sempre vão passar por produtos que pagam o parceladinho e outros produtos que pagam na cabeça, tá? E pagam de uma vez só a remuneração, como se fosse do ano todo, vai. Então, nessa composição de alocações, por isso eles reforçam tanto o ponto da prospecção. Se você for botando dinheiro para dentro, você sempre vai estar equilibrando, entre aspas, uma parte da carteira dos clientes entre produtos que pagam parceladinho e produtos que pagam na cabeça. E aí você vai, ao mesmo tempo que você vai criando um colchão para o seu longo prazo, você também vai conseguindo antecipar algumas receitas e se manter no curto prazo, tá? Fora, pô, eventuais incentivos do escritório, ajuda de custo, que são sempre boas opções. Agora, é,
só para passar rapidamente por isso, tá, pessoal? Quais são os modelos em que o escritório ou cede base de clientes ou cede base de leads, né? Eu sei que isso não é o comum, né? Assim, a profissão do assessor, ela principalmente para a pessoa que vem querendo explorar o upside de crescimento, né? O potencial de geração de resultado que essa carreira tem, né? Se você entra numa área para atender clientes dos outros, você vai ter um teto muito mais baixo, né? Então, dada essa ressalva, que certamente não é por isso que a pessoa escolheu a profissão do assessor de investimentos, em alguns casos o escritório pode sim apoiar com a geração de leads, pode ceder uma base de clientes eventualmente para a pessoa começar. Conta um pouquinho disso aí e a gente já vai para o último assunto aqui. Aí eu assim, eu vejo, né? Eu não cheguei a pegar leads do escritório, né? Porque isso fica muito na base do júnior, né? Do assessor inicial, né? Então, como eu já tinha uma carteira e lead, né? Que eu trouxe das outras instituições, então eu não peguei isso, mas eu vejo lá no escritório a parte júnior, né? Já tendo essa parte de auxílio. Mas eu costumo falar que assim, é que nem eu fiz com o assessor aqui, né? Eu fui de porta em porta, é a mesma coisa um lead frio, né? Você vai sair ligando o dia inteiro para conseguir marcar 2 reuniões ou 3, porque você vai estar falando com o tomador, com o investidor, com gente rica, com gente pobre. Pobre não, estou falando assim, que não faz economias, né? Então, assim, você vai lidar com todo tipo de pessoas. É a mesma coisa que você for para a rua bater de porta em porta. Então, assim, ficar no ar-condicionado só ligando, eu falei com um rapaz Não, aqui, eu tenho lead para dar para ele. Só que eu falei para ele, cara, olha só, vamos fazer um meio termo, porque não dá para você ficar só no ar-condicionado ligando. não, cara, e eu falo muito isso, Cláudio, é igual assim, ó, você quer criar um leão, aí você fica, ele é bebezinho, aí você vai dando ração para ele todo dia. Aí quando ele faz 1 ano, você solta ele na selva, ele vira comida de hiena, filho. É isso, é isso, é isso. É É praticamente isso. isso. Outra coisa, Pode é, usar essa metáfora, tá? É com 50 no certeza. Pix cada vez que você usar, tá tudo certo. E assim, o que eu vou construir na carteira, que nem você falou, né? A diversificação é tudo, tá? E conforme a gente vai diversificando, hoje eu tenho 122 clientes, hoje eu estou com a carteira de 140 milhões, tá? Então, assim, dá uma média de ticket médio, não tem concentração, tá? Geralmente é de 1,5 milhão, 2 milhões, mas é porque também os pequenos também eu já dei, porque não dava para ficar atendendo uma turma e deixar outra, né? Por isso que eu vi ser líder também na filial. Então, assim, Boa. o que eu quero falar é o seguinte: você diversificar na carteira do cliente, vai ter hora que vai ter vencimento CDB. O ano passado foi um ano muito ruim para a parte de investimento, né? Então, a gente concentrou uma parte muito boa no CDB pré-fixados, de 1 ano, de 2 anos, enfim, conforme o cliente queria que a gente arrumasse a carteira dele. E também não dá para machucar o cliente, né? Machucar o cliente, que eu falo assim: você não vai fazer um COI para ele só porque ele te dá uma rentabilidade na cabeça e você vai só ter vencimento daqui a 3 anos ou 5 anos. Então você tem que ter, porque o COI é uma oportunidade boa para o cliente, né? Uma parte que o cliente pode investir em renda variável, mas com capital garantido, né? E você também não precisa botar os 10%, os 15% em COI. Você tem outros produtos que vão te dar aquele colchão, que nem você falou, mensalmente, que as tuas contas chegam mensalmente. Então você tem que ter grana mensalmente. Se você fizer um CDB para 2 anos, você vai receber daqui a 2 anos. Você recebe agora, mas divide isso aí por 12 e você vai ver quanto é que você ganha. Então, diversificando, fundo de renda fixa, Exato. fundo de mercado, renda variável. E aí você consegue, claro, tudo dentro do perfil do cliente. Quem não aceita renda variável, você vai para outros fins que vai te trazer também, entendeu? Um resultado mensal. Pessoal, chegando no final aqui, eu queria fazer um resumão do que a gente falou e vou abrir para vocês fazerem as considerações finais, tá? Meu ponto é o seguinte, galera. A gente falou muito aqui de como explorar as alavancas do seu background para converter negócios como assessor, né? No limite, a conclusão que a gente tira sim, é importante saber explorar esse background, mas os desafios para explorar esse background e relacionamento que você tem adquirido em qualquer área da sua vida, pode ser no seu clube de tênis, na rede de mercados da sua cidade, na sua empresa de contabilidade ou no banco, são os mesmos.
tá? Assim, cara, se você não constrói relacionamento de alto valor, se você não procura, como o Pedro falou, ser interessado para ser interessante, se você não preenche seu background técnico, entendendo das possibilidades de investimentos, como construir uma carteira, etc. Se você não preenche seu background comercial, alguém aqui falou no chat que é especialista em negociação. Certamente isso é um diferencial. E, aliás, eu não vou nem dizer um diferencial, isso é uma necessidade para dar certo nessa profissão. Tá? Então, o conjunto das alavancas para você explorar o seu relacionamento anterior, de novo, seja ele pessoal ou profissional, o conjunto dessas alavancas é o mesmo. Tá? Não importa o background. O Claudio falou aqui muito de prospecção, disciplina, intensidade, desinibição. E óbvio que isso carrega o peso da responsabilidade de você se preparar tecnicamente, de você, como o Pedro falou, adotar não sei se chama de receita de bolo, tá, Pedro? Mas assim, você adotar quase que um manual de abordagem e vendas que você possa seguir num framework mais estruturado para você, pô, chegar nos seus objetivos. Então, acho que de tudo que a gente falou aqui, galera, pô, primeiro, dá super parabéns para o Pedro e para o Cláudio pelos negócios de vocês, pela forma como vocês têm sido relevantes no crescimento da profissão, tá? No desenvolvimento dos seus negócios, mas, sobretudo, para o nosso propósito aqui, né, no apoio à entrada e ao desenvolvimento de novos assessores de investimentos. Em nome da XP, da SPE, pô, super obrigado pela parceria de vocês, por disponibilizarem um tempo aqui para falar com os nossos convidados. Vocês são grandes parceiros da Jornada de Formação Assessores, que é o único programa interno de formação de assessores feito pela própria XP dentro de casa, e que, pô, eu tenho o prazer de liderar aqui na SPE. Então, pô, super obrigado, tá? Eu queria convidar vocês aí para as suas considerações finais, e dizer que, pô, a próxima turma da Jornada de Formação de Assessores está só começando e a gente vai ter aí uma turma fera, fera, fera para apresentar para vocês daqui a algumas semanas, para apoiar o crescimento de vocês aí. A gente tem muito orgulho de fazer essas indicações de vocês, pela história que vocês construíram, pela estrutura que vocês oferecem para os seus assessores, e é um orgulho enorme para a gente a parceria que a gente vem desenvolvendo. Opa, pegando a fala aqui, eu que agradeço pela oportunidade, Felipe, por todo o suporte, pela parceria. Cláudio, foi um prazer poder te conhecer. Vocês são uma inspiração para a gente e eu acho que a gente é de uma geração, né? Nós vivemos um tempo que o mais inteligente é a gente aprender uns com os outros, fazer networking, fazer troca, porque o mercado é muito grande. O Felipe trouxe dados aí incríveis, né? O Brasil tem apenas 20 mil assessores, um gap de milhares de pessoas, milhões de brasileiros precisam aplicar melhor seu dinheiro e eles precisam de ajuda profissional. Então, a oportunidade é muito grande. O melhor que a gente faz é estar em eventos como esse. E agradecimento especial aí a todo o time da XP por proporcionar essa oportunidade da gente crescer juntos. Eu Contem que agra- comigo, vai ser um prazer estar aqui novamente. Eu agradeço aí o Felipe, a Amanda, né, a toda a equipe aí que fez o convite. Para mim é um prazer estar multiplicando, né? Eu agora como líder, eu sempre gostei disso, né, de estar ensinando, né? Isso é muito bom. Eu gosto da profissão. Não é à toa que eu estou aqui já com meus cabelos brancos, mas sempre gostei de investimento. A XP para mim é uma casa espetacular, entendeu? Boa, eu adoro estar trabalhando, estou desde a manhã aqui, se tiver que parar a noite trabalhando, eu fico. Não tem hora, o assessor de investimento não tem hora, hein, galera? Não tem hora, é na Fala piscina, isso é não que vai onde... assustar o pessoal. Tem hora Não, sim. cara, você gosta do negócio, entendeu? É isso, é isso. É bom, Quando você você vê que o gosta. negócio é seu, cara, que você faz o negócio do seu É jeito, é isso. outra dinâmica de É trabalho. isso aí que é isso que você falou. Agradeço aí a oportunidade. Pedro, também é um prazer te conhecer, tá? Eu acho que qualquer tipo de profissão, contador, engenheiro, né, que o rapaz botou ali no chat, engenheiro, é, basta a pessoa querer, né? Basta a Boa. pessoa ter disciplina, basta a pessoa Boa. ter comprometimento, é a pessoa querer. Não é só, que nem você falou, Felipe, rapidinho para a gente encerrar, assim, como você vai ganhar dinheiro? Não, o cliente tem que ganhar dinheiro para depois você ganhar dinheiro, porque senão rompe É isso. o relacionamento, É entendeu? verdade. Isso é formulável. Então, assim, você tem que ganhar dinheiro dentro das métricas que ele ganha dinheiro. Ponto. Boa.
Galera, último pedido aqui para vocês, se vocês puderem botar algum e-mail aí da área de contratação de vocês aí no chat. Essa turma toda que está aqui está pelo interesse em participar da jornada de formação de assessores, que é o nosso programa de formação. Se vocês tiverem algum e-mail aí, eu já deixei, tá, pessoal? O meu e-mail, pessoal. Não, não, eu estou pedindo para o Pedro e para o Cláudio deixar o e-mail, galera. Aí eu botei Agora meu LinkedIn bombou. ali que pediram, eu botei meu LinkedIn Bombou, lá, vou calma, botar calma. meu Não, e-mail. é que agora a galera tá mandando e-mail a rodo aqui. Mas calma, pessoal. Eu pedi para o Pedro e para o Cláudio deixarem os e-mails deles aqui. E aí vocês podem eventualmente se comunicar com a área de contratação deles, mas fiquem certos de que, participando da jornada de formação de assessores, o nosso time de consultores de carreira pega todos os alunos que passam na certificação da Ancor e indicam proativamente e customizadamente para os escritórios, tá? Então, participem da jornada. A gente tem uma mega estrutura de apoio para ajudar vocês a fazer o planejamento de carreira de vocês, a fazer o plano comercial de vocês. Passa por toda essa visão comercial de produtos, todo o preparatório da Ancor, do início ao fim, com aulas ao vivo, aulas gravadas, resumos, questões comentadas, tudo que vocês podem imaginar para vocês conseguirem fazer essa transição da maneira mais rápida e segura possível. Tá? Pedrão, Cláudio, super obrigado. Até a Obrigadão aí, próxima. boa noite para E todos. obrigado a todos os nossos convidados aí. Fico à disposição quando precisar, estamos às ordens, tá, Felipe? Um abraço. Valeu, 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 Pedrão. Cláudio. Valeu, Abraço. Um abraço Pedrão. a Um todos. abraço. Ótima noite. Tchau, Tchau. tchau.